Salve, galera! Muito bem-vindos. Olha que bacana. Que episódio diferente. Sensacional do Pause, hein, Sensacional. Papai? E eu diria até que ele já fica classificado entre os nossos episódios etílicos. Exatamente. Maurício, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Vitor. Obrigado, Jean. Estamos com o Maurício aqui da Arcano Vinícola, que veio prestigiar a gente de diversas formas. Vou começar já elogiando a nossa tábua de frios. Não tem como não notar, né, a nossa tábua completa. Fala, Jean, o que você achou? É uma tábua espetacular, linda, maravilhosa, que está ornando com o cenário e vai ajudar a gente na degustação dos vinhos da Vinícola Arcano. Vai ajudar muito na harmonização, porque aqui a gente tem presunto Parma, temos salame, queijos. Vai ser uma experiência, degustar a tábua da Ancestral com os vinhos Arcano. Sensacional. Então, Empório Ancestral, para você que é de Franca, não perde a oportunidade de ter todos os itens que eles produzem e também vendem lá. Inclusive, vendem Arcano também. Os vinhos estão lá também, desde o começo. Sensacional. Gente, obrigado por ter mandado a nossa tábua aqui e também por estar junto no projeto conosco, nesse episódio sensacional. Obrigadão, pessoal. Show. Maurício, vamos lá. Obrigado por ter aceito o convite. É muito legal. A gente traz sempre empreendedores, empresários para cá, para poder falar sobre a sua história. Né? Porque a gente que é empresário, a nossa história é a história da nossa empresa junto. Então eu queria que você contasse como começou a tua história para chegar no vinho, né? Porque isso é sensacional. Rapaz, vou voltar um pouquinho, tá? A ideia é essa. Todo mundo lembra o que estava fazendo dia 1º de maio de 94? Todo mundo lembra. O Senna. Matou. A morte do Senna. O dia, infelizmente, do acidente. Fatídico. Foi o dia que eu me mudei para Franca. Tá, eu trabalhava na TV Globo, na área de expansão de televisão por assinatura. Na época chamava Globosat Net. E o meu diretor me mandou para Franca, cidade a qual eu não mal conhecia. Você é de onde? São Paulo, capital. Eu já tinha morado em 6 cidades diferentes e Franca foi a 7ª cidade. Eu morava 1 ano em cada cidade, montava a operação TV a cabo. Finda a operação funcionando... Solteiro, jovem, sabia do negócio estava começando no Brasil. Bom, agora o Maurício vai morar. Era mais ou menos assim. A Globo comprava as concessões e o Maurício ia lá para montar o negócio. Ótimo. Meu diretor falou, então, dia 1º de maio você muda para Franca, porque tem uma questão de TV a cabo complicada. Tentaram fazer uma TV lá no passado, não deu certo. O Grupo EPTV e o Grupo Globo compraram essa concessão em Franca e me mandaram para cá. Muito bem, 1º de maio, acordei, no domingo assisti a corrida, o que aconteceu, tudo aquilo, desenrolou, almocei com a minha família, montei no carro e vim morar em Franca. Muito bem, ouvindo a Jovem Pan, de São Paulo até Franca. Até quase Franca, que Franca não pega a Jovem Pan. Eu não sei o que aconteceu, aquele dia pegou. Já pegou. Aquele dia pegou. Hoje não pega mais. Muito bem. Cheguei aqui em Franca, encontrei o lugar onde eu ia morar no centro, ali no Plazaim, na época. Chegando na porta do hotel, eu lembro, eu parei o carro, maio, em Franca. Cidade a 90 quilômetros de Ribeirão Preto, ok? Eu já havia morado em Ribeirão. A hora que eu abri a porta do carro, um frio! Eu falei, não é possível uma cidade fazer frio nesse tanto do lado de Ribeirão Preto. Deve dar para plantar uva aqui para fazer vinho. Passou. Antes de eu botar o pé no chão. Desci do carro, peguei minhas malas, bati a porta, entrei, fiz o check-in e comecei a morar em Franca. Montei a operação da TV a cabo. Meu convidado era ficar 2 anos aqui. Eu ficava 1 ano em cada cidade. Mas o meu combinado em Franca era 2. Ó, tudo isso, hein? 2 anos. Exatamente. Faz muita diferença para quem muda de ano em ano. Fim dos 2 anos, meu diretor me chamou, olha, tem Vitória no Espírito Santo. Eu falei, não quero, eu gostei de Franca, estava namorando minha primeira esposa, fiz um monte de amigo, não quero ir embora. Não, mas tem... Falei, bom, então a gente vai ter que entrar no outro acordo. E aí eu saí. Estava no Cansadão já vi mais de 10 anos de TV Globo, de televisão por assinatura. Fiquei em Franca poxa, e agora? O que eu faço aqui? Minha parte era implantação, marketing comercial. Aí eu comecei a prestar algumas consultorias na área de marketing para indústrias calçadistas. Isso estamos falando em 96.
Marketing, que é isso? Era mais ou menos a maioria eu ouvia isso em todo lugar. Muito bem. Comecei a prestar consultoria, me enfiei no setor calçadista. E aí foi, calçado, aprende como é que funciona, faz isso, faz aquilo, e vai. Andei os próximos 15, quase 20 anos aí, junto a indústrias calçadistas. Mais na área de desenvolvimento, depois na área comercial, muito legal, inclusive. O calçado me proporcionou um monte de coisas legais aqui em Franca. Eu sou eternamente grato a esse setor. Aprendi a ser gente aqui em Franca mexendo com calçado. Impressionante. E há 10 anos atrás, eu estava pensando, estava chegando perto dos 50 anos, há 10 anos atrás. Estava chegando perto dos 50 e você começa aquela crise, né? Pô, e agora, hein? O que eu faço com a outra metade da minha vida? Pô, tô chegando perto dos 50. Gostei aí, tá vendo? Daqui a 5 anos eu faço 50. O que eu quero fazer com a outra metade? Falei, porra, aquele negócio do vinho eu acho que dá. Você já bebia vinho? Você já gostava de Já, vinho? já, muito. Foi a primeira bebida alcoólica que eu tomei na minha vida, por acaso, por engano, aos 14 anos, vinho branco alemão da garrafa azul, todo mundo lembra disso também, né? Eu já tomei esse negócio. Pai do céu. Mas a maioria das pessoas começaram por ele. Porque o nome é de vodka. Começava com L. Não, o nome dele é Orlov. Ah, o nome dele é de vodka. Quase nome de vodka. Em tese eu tinha que mexer com vodka, com destilado. Tá errado. Mas tá bom. Comecei tá. com 14 anos, provei o Liebfraumilch, gostei, e dali pra frente tomei vinho. Experimentei algumas outras coisas, uísque, algum destilado, mas nunca foi minha praia e botei de lado e vinho. Fui gostar de cerveja quando eu mudei pra cá, basicamente. Um pouco antes, talvez. Em Marília, que foi a penúltima cidade que eu morei. Então, há 10 anos atrás, eu falei, eu acho que dá. Eu acho que eu vou levar aquela ideia adiante. Aí você não sabe por onde começar direito, né? Pô, dá, mas ninguém nunca plantou isso aqui, ninguém sabe de nada, como é que faz? Aí eu falei, pô, vou abrir uma empresa rural. Primeira coisa, o cara que vem do mundo corporativo, né? Vou abrir uma empresa rural. CNPJ rural, para ter mais tempo, aquela coisa. O que eu fiz? Fui visitar meu amigo, que é contador, meu amigo, meu padrinho, e hoje é meu sócio. Fernando Bizanho, grande amigo. E sentei na frente dele e comecei a falar, Bizanho, eu quero abrir uma empresa rural. Comigo. Que? Pra que você Tá quer doido. uma empresa rural? Aí eu comecei a falar da história, que eu achava que dava, que o vinho poderia rolar, que seria um negócio bacana. Aqui, Franca tem altitude, tem uma terra mediana, tem um clima diferente da região. Aí ele ouviu a minha conversa lá, 1 hora mais ou menos quieto. Ouviu. Dali a pouco ele virou e falou, Orlov, gostei disso. Legal, hein? Você não quer um sócio? Eu falei, uai, puta, sendo você... Vim abrir uma empresa aí com sócio. Depende de qual sócio, né? Mas, pô, vambora. E aí, a partir daí, do começo de tudo, a gente andou juntos, né? Que legal. E fomos atrás de know-how. Pô, mas tudo bem, querer fazer vinho, mas como é que faz? Onde que tem muda? Como é que planta? Como é que cuida? Como é que faz tudo? Era uma paixão, um sonho, mas tudo empírico, nada tangível. E aí passamos 2 anos aí, de 94, perdão, 10 anos atrás, né? 2014, 2015, buscando know-how. Eu viajava já bastante tomando vinho por aí, pelo mundo todo, o Bizanho é a mesma coisa. Encontramos a tecnologia, encontramos as pessoas, nos contratamos uma consultoria que, putz, é uma consultoria incrível, um cara que é um mago do mundo do vinho, que está aqui pertinho da gente, inclusive, Poços de Caldas. Caramba. O cara é um cara que revolucionou o mundo do vinho no Brasil. Um pesquisador de uma empresa chamada Ipamig, que é uma autarquia mineira, né? Empresa de desenvolvimento de Minas Gerais, etc., na área agrícola. E esse cara, ele é uma sumidade, ele é um agrônomo, ele foi fazer mestrado, doutorado na Europa, nesse lado de viticultura. Voltou para o Brasil, acho que 8 ou 9 anos depois, inconformado com o Brasil não fazer vinho de alta qualidade. A gente sabe, o Brasil faz vinho, sempre fez vinho. Os vinhos vieram, as primeiras uvas vieram nas caravelas, né? Mas tentaram no litoral, tentaram em Cubatão, tentaram em Santos, tentaram em São Paulo.
E a uva sempre foi mais ou menos no Brasil. E aí o Brasil tinha essa fama de não fazer vinhos de alta qualidade. Eu estou falando do tinto agora, até porque o vinho branco e o espumante, de 2, 3 décadas para trás, o Brasil pegou uma mão para fazer isso, que faz talvez os melhores espumantes do mundo. Mas o tinto era fraco, por quê? Porque a planta ela precisa de certas condições para chegar ao ponto máximo de maturação. E o Brasil, no ciclo normal da videira, não entrega um clima para a uva chegar no ponto máximo de maturação. Alguém tem videira em casa aqui? Na casa da tia, na casa da avó? Você tem uma? Olha lá. Quando que você chupa a uva da sua videira, já? Não chupa. Não? Normalmente, se você fosse chupar a uva da sua videira, seria Natal. No Natal. No Natal. Lembra quando você vinha de São Mas Paulo? é Aquele difícil monte conduzir, de caixa cara. de Eu tenho uma dificuldade ali. enorme de conduzir, cara. Dificuldade enorme, não conduz. Difícil pra caramba. Porque ela dava uma uva azeda, daí falava que era o cavalo, que falta não sei o quê, daí você enxerta, daí não produz. Nossa, cara, não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas normalmente, se você estivesse chupando... Ela produziria pro Natal. Produziria pro Natal. Que é o ciclo natural aqui na nossa região, devido ao regime de chuvas, etc., clima. A videira entrega a uva nessa data. O que acontece nessa época? Natal. Verão brasileiro. Verão da nossa região aqui. Sim. Muita chuva. Tempo fecha, chove, sai aquele solão estatelado, vira aquele abafado, gostoso, né? E o sol não é exposição o tempo inteiro. Resultado, a uva é uma planta que gosta de pouca água e muito sol. Para ela chegar no pleno da maturação dela. Ela toma pouca água e gosta de muita exposição solar. Nós não temos isso no verão aqui. Nós temos um calorão abafado. Certo? E chuva. Chuva. E aí o que acontece? A videira não consegue chegar na maturação, que nem faz na Europa, que nem faz em todo lugar no mundo que tem tradição vitícola. Voltando para o Dr. Murilo de Albuquerque Regina, que é esse pesquisador em Poços de Caldas. Cara, ele voltou inconformado e falou, puxa vida, a gente tá errado é no ciclo da videira. A gente não consegue maturar, mas a gente tem o clima igualzinho da Europa no nosso inverno. Exato. Porra, o inverno aqui o que é? Sol, 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 seca. Nada de chuva e noites frias. Falou, é o clima da Europa, dos melhores vinhos do mundo tem esse clima. E a gente tem esse clima aqui, no Norte Paulista, Sul Mineiro. Aí, através de manejo na videira, ele começou a podar. Poda aqui para ver quando é que vem. Poda, não deu. Poda, acertou o ciclo de poda da videira e tirou a entrega dos frutos de dezembro e empurrou para julho, agosto. Por isso que está aqui estampado no vinho aqui, colheita de inverno. Porque a gente inverte o ciclo da videira, a gente tira ela do ciclo natural dela e a gente, através de manejo de podas, a gente produz numa época a qual ela vai entregar os frutos com a plena condição de maturação. Aí mudou o vinho brasileiro. A partir dessa data mudou. Puta, que bacana. Nossa, estendi, né? Fugi um pouco, né? Por que começou? De forma alguma, você veio falar, homem. Não, mas acho que a ideia é falar, e aí foi legal isso. Incrível, incrível, incrível. Acho que a gente tem um monte de dúvidas a respeito, né? Então, assim, Não. é legal conhecer a história, entender e trazer o que você trouxe. Mas eu acho que, assim, pode falar. A primeira dúvida minha é eles estão no escritório de contabilidade ainda, né? Eles estão, os dois decidiram montar os dois conversando. Mas eles estão lá no escritório de contabilidade. E o resto? Então, mas é por isso que eu tô falando, tem uma série de dúvidas, tem todo o entorno aí, né, que eu acho que a gente tem que falar sobre, né? Sim. Desde da continuação da história, mas também o vinho ele popularizou, acho que a gente pode falar isso, né? Ou caiu no gosto, porque não era uma coisa tão consumida como é hoje. E hoje a gente percebe que consumo, você deve ter um número aí, consumo interno de vinho deve ser absurdamente maior que há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. Você vê clubes de assinatura, gente que eu nunca vi tomar vinho tomando, e antes o vinho também tinha um ritual todo. Hoje você percebe que o cara vai lá, abre. Pois é. Meio que perdeu o glamour. Não sei se perdeu o glamour ou se a popularização faz que a galera tenha o glamour só na hora que precisa, enfim. Vou dar um pitaco nisso. O vinho vem se autoglamorizando há séculos. Séculos, tá? 1000 anos, talvez, sei lá quanto.
ele vem se autoglamorizando como a bebida dos reis, a bebida não sei o quê, a bebida da gastronomia, a bebida do não sei o quê, o vinho dos reis lá, o Barolo, o vinho da França, o vinho da Itália. Ele fez um trabalho longo de autoglamorização durante séculos. Eu gosto de traçar um paralelo com o café nosso aqui, que eu acho sensacional. O café especial acordou fazem poucos anos. 10 anos, talvez. E ele está nesse processo agora de agregar valor, de se glamorizar. E está fazendo bem rápido e bem feito, porque a gente tem cafés incríveis aqui. Mas o vinho faz isso há séculos. Então ele ganhou esse status que hoje ele está precisando ser até quebrado. Para quê? Para você aumentar o consumo, para você ter a exposição do vinho em maior quantidade. Uma coisa que ajudou o vinho a quebrar isso, e ajudou também no consumo do vinho, porque o consumo do vinho vem crescendo. E aumentou. Aumentou, mas o Brasil consome nada de vinho, tá? Eu não vou dar números exatos, mas vamos lá. Eu acho que a França e a Itália já chegaram a consumir 50 garrafas de vinho per capita, em algum momento das suas histórias. Per capita por ano. A Argentina também chegou bem perto disso, dados a checar, tá? As quantidades. O Brasil não consumiu uma garrafa de vinho per capita até algum tempo atrás. 1.2, 1.3, 1.4, a coisa aumentando assim bem lentamente. Chega a pandemia. Todo mundo enfiado dentro de casa. Vamos beber. O que a gente ia fazer? Ia tomar uma caixa de cerveja junto com a família? Não. Abre uma garrafinha de vinho, toma um pouquinho esposa, um pouquinho marido, os filhos olham, só olham. Então o vinho, ele é muito mais aceito, ele está citado na Bíblia N vezes. Então tem toda uma mítica em torno do vinho e a pandemia ajudou a dar um empurrão nessas vendas do vinho, concomitante à mudança do padrão de qualidade do vinho brasileiro. E também acho que o online, né? Até com o logo da Iroba aqui na TV. Então, assim, acho que a vinda do online trouxe também você poder ter. A minha mãe assina. Isso, vinho, então... recebe em casa muitas vezes, né? Então ela pode testar, ela prova diversos tipos de vinho, que se ela fosse no mercado comprar, ela talvez não escolheria aqueles rótulos. E eu vou puxar o gancho agora para você que não vende online ainda e quer montar sua loja virtual, para que você acesse iroba.com.br e monte sua loja ainda hoje. A partir de R$120 por mês você pode ter sua loja virtual criada e tem 7 dias de teste grátis para poder entender como funciona a plataforma, que é incrível, fácil, intuitiva, é sensacional. Então, monte sua loja online de vinhos, do produto que você quiser, como uma segunda renda ou então a sua renda principal. E eu sugiro que você faça isso com iroba.com.br. Bora certo, faturar, Sergio? bora faturar. Monta a lojinha lá, quebra tudo, fatura, ganha dinheiro e depois paga. Olha que legal. Você tem 7 dias para começar a ganhar dinheiro. Exatamente. Em 7 dias você já paga os 100 e poucos reais. E entender se funciona ou não. Perfeito. Cara, vai, manda bala. Não, por favor. Não, eu ia perguntar só, assim, a gente vai abrir um desses, não? Claro. Vamos agora? Por mim? Porque assim... mas esse aqui eu trouxe pra gente degustar. Fechou. Então, o que a gente vai degustar? Respondendo já que vai abrir, respondendo uma das perguntas. Para abrir o vinho, qual é o processo? O que eu preciso para abrir o vinho? Certo, né? Tem certo? Porque assim, muito simploriamente, enfia o saca-rolha, arranca a rolha e tá tudo certo, tá aberto. Mas eu quero saber se existe aquele glamour todo, aquela... Tem, como eu falei, o vinho vem se glamorizando por séculos. Sim, mas o ritual de abertura do vinho, qual que é a forma certa? Tem luz de velas, abridores incríveis. Algumas pessoas fazem, existem cursos para isso, né? Curso sommelier, né? Para você fazer o serviço do vinho, para você apresentar o vinho, para você entender o vinho. Mas basicamente, você precisa de uma garrafa de vinho, um saca-rolha e taças. Acabou. Tá, isso já resolve. Tá? A taça também tem o formato certo. A taça tem o formato certo. Essa taça que eu trouxe aqui pra gente é a taça ISO, é taça de degustação profissional. Quer dizer, ela é uma taça que serve basicamente para todos os tipos de vinho. Ela é um pouquinho menor, ela tem um bojo menor, mas ela entrega mais rapidamente o que você precisa achar no vinho, no nariz e depois no palato. Tá? Show de bola. Mas o ritual é muito simples, tá? Vou pegar a garrafa aqui para abrir. Em geral, é bom a gente cortar a cápsula aqui embaixo, tá?
É um saca-rolha simples de 2 estágios, o saca-rolha do garçom. Tá? Todo garçom tem um desse no bolso. Você vai girando a garrafa ou o saca-rolha. Eu, como não quero levantar, vou girar a garrafa. Cortou aqui. Abriu aqui. Tirou-se a cápsula, rolha exposta. Vamos lá. Preferencialmente saca-rolha no centro da rolha e começar a girar. Primeiro estágio aqui. Segundo estágio. Tá feita a marcha. Aberto o vinho. Sensacional, hein? Nada como o mestre fazendo isso, hein? Rapaz, você sabe que eu fiquei nervosinho aqui agora, meu, Ô, pra abrir o vinho. louco, pelo Fiz tudo amor. certinho, fiz tudo Olha a certinho. pressão. Quanto eu fiquei Você nervoso. sentiu a Quantos você abriu na tua vida? Mais de Não, 1000 não. fácil. Pô, muito mais. No último ano foram mais de Muito 1000 mais. também. Hoje eu abri um, antes de vir pra cá, a gente tava com visitas lá na fazenda. Pessoal de Araraquara, tive que abrir um, sem degustar também, mas foi lá. muitos vinhos, muitos. Eu lembro de um vídeo que eu assisti de um cara pegando uma peça de metal, parece um aqueles de marcarado, e aquece e prende aqui na garrafa, assim, e daí ele esquenta, ele vem com um pano e ele rompe a garrafa ao invés de tirar a rolha. Porque era um vinho, sei lá de quantos anos estava guardado e tal. Por isso que eu perguntei, porque eu já vi abrir diversas formas, assim, Não, absurdas. tem as formas mais absurdas e Que o cara fala, bizarras. não pode ter contato com a rolha. Eu penso, como que não pode? O negócio tá deitado ali com a rolha, pô. Tem a espada também, tem... Esse eu acho que A sabragem, né? É, Para espumante, sabragem, usa muito esse processo de aquecer aqui para vinhos mais antigos. Aí você não é saca-rolha, tá? Aí é o saca-rolha de pinça. Em vez de você ter essa espiral aqui, você tem 2 pinças do lado. Você coloca aqui, vai girando para descolar a rolha do vidro. E depois você vai puxando com cuidado. Porque vinhos mais antigos, a rolha tem pode uma esfarelar. grande chance de estar esfarelada ou de romper. Ou do vinho ter atravessado a rolha, ou o vinho está estragado, tem um monte de coisa que pode acontecer. Então você usa um outro instrumento para abrir vinhos antigos, que é o saca-rolha de pinça. Sensacional. muito bom. Vamos provar? Opa! Ao servir, vou tentar também aqui, olha. Chega junto à taça, um fundinho, e gira a garrafa para não cair a última gotinha na mesa. Ok? Vamos tentar de novo, deu tudo Olha lá, hein? certo pro Jean, vai dar certo pro Vitor também. Olha lá, opa, Não tenha dúvidas. perfeito. Feito. Agora tem a gente fazer certo. Esse que é o grande lance. Não, Vamos aguardar aqui, vamos, fazer espera o certo, mestre, então porra, vamos espera o deixar vinho- mestre. Então vamos deixar o vinho quieto na taça. Olha lá. Pronto. Pra fazer o certo é isso. Deixa ele quietinho ali. Por quê? Porra, esse cara tá engarrafado aqui, preso desde 2021. Nós estamos em 2024. Né? O vinho é um processo. O tinto de alta qualidade é um processo que dura mais ou menos 1 ano. Tá? Então essa colheita minha aqui, 2021, todo mundo lembra do ano 2021 aqui em Franca. Você lembra da pior seca dos últimos 80, 100 anos? Sim. Fogo, seca, Os teve tudo. cafeicultores, todo mundo que com agricultura sofrendo. Foi a melhor safra de todas que a gente teve até aquele momento. A gente teve 106 dias na propriedade sem uma gota de chuva. Os cafeicultores, meus vizinhos, todos desesperados, e fazendo de tudo lá. E você dando festa. Pois é, rapaz, porque é aquilo que eu falei no começo. A videira não precisa de muita água. Vamos dizer, os vinhos mais famosos do mundo são os franceses da região da Borgonha. Da Romanée Conti, Latache, etc. Vinhos aí que chegam aí a custar $150 mil uma garrafa. Uma garrafa. Um vinho safrado da década de não sei o que, do século passado. O vinho mais caro do mundo acho que foi vendido por $158 mil, se não me engano, uma garrafa. Mas vamos lá, Romanée Conti hoje para você comprar baratinho vai custar pelo menos uns 6 a 8, 10 mil reais. Feito lá na França, na região da Borgonha. Uma região que passa um ano inteiro com 500 a 600 milímetros de chuva por ano. A gente tem aqui 1.500, 2.000 milímetros de chuva por ano. Então, daí eu falei, a videira é uma planta que não precisa de muita água para viver. Tá? Mas ela precisa de água e ela precisa de sol.
sol, para chegar no pleno da maturação da uva. Chegou no pleno da maturação, aí você começa a fazer os testes todos químicos. Você pega a uva, colhe uva, espreme uva, faz Brix, faz pH, faz acidez, faz dulçor. Depois você começa a observar a planta para chegar no ponto exato da maturação. Chegou no ponto hoje, colhe hoje. Determinada parcela. Quando você pensa em fazer alta qualidade, que é o caso nosso. A busca nossa é fazer alta qualidade do começo ao fim. E como o vinhedo é pequeno, dá para fazer isso. Brix, pH, acidez, dulçor da planta. Aí que você começa a observar a planta em si. O que segura o cachinho está na cor certa? A uva chegou no ponto de murchamento? Quando todos esses itens se agrupam, é hora de colher. E a colheita é de um dia para o mesmo. Não é para um dia, vamos programar a colheita para daqui. Não. Tesourinha na mão e sai. Grupo de WhatsApp, amigo, vem cá ajudar todo mundo, chama a turma e vamos colher todo mundo com tesourinha. E aí vai. A colheita do ano passado, 2023, ela durou 45 dias, para vocês terem uma ideia. Ela começou num dia e só terminou 45 dias depois, com intervalos, às vezes, de até 20 dias entre uma colheita e outra. Ah, tá, porque não estava no ponto que precisava. Exato. Você ia fazendo parcela por parcela. Parcela 1 chegou, não chegou. Parcela 2 já colheu. Parcela 3 ainda não. Parcela 4, sim. Cabernet Sauvignon, pô, tá longe. Cabernet Franc ainda não. E assim, a gente ia assim 2 vezes por semana, com a equipe a campo, para colher 300 bagas de cada parcela e levar para o laboratório para fazer os testes todos. Chegou no que precisa chegar no teste no químico, aí a gente vai para observação de planta. E dulçor. Pega a baguinha, põe na boca. Põe na boca. Pá. Morde a semente. Deu estalo. Que cor que tá? Pá, é hoje. Vamos embora. Olha que bacana. Sensacional o processo. E a primeira qualidade. Vocês têm hoje a fazenda de vocês, a propriedade de vocês é aqui, próxima a Franca. Aqui em Franca. É Franca? É Franca. A gente fez questão. Eu e o Bizanha, quando a gente tava procurando, porque, sonho é sonho. E te perguntar isso, vocês estavam os dois lá no escritório de contabilidade. No escritório de contabilidade, vamos junto, vamos fazer a sociedade e partimos para cima, vamos buscar know-how. Aí encontramos o Murilo Regina, esse cara que foi para a França, voltou para o Brasil, desenvolveu essa técnica. Encontramos o cara, fomos até ele. Estou dando um resumão assim rapidão para andar com a conversa. Fomos até ele, contratamos a consultoria dele. Ele passou 8 meses pesquisando Franca. Quanto chove, temperatura mínima e máxima, altitude, tipo de solo, nos últimos 30 anos da nossa cidade. Nos entregou um relatório dessa grossura e falou, olha, meu veredito é o seguinte, tudo está indicando que vocês têm possibilidades de fazer um vinho de alta qualidade. Mas tem um problema muito sério aí. Qual? Não tinha que ter um problema muito sério, né? Sempre tem, né? Senão fica fácil demais, né? A gente achava que ia ficar fácil demais, né? Antes de ser viticultor. Nunca ninguém fez. Então, o preço do pioneirismo pode ser muito alto. Mas se vocês estão dispostos... A hora que ele falou que tudo indica, eu já estava comprado no negócio. Já não tinha mais volta. Foda-se o tamanho do problema que vinha pela frente. Estava tudo errado. Tanto faz, foda-se o problema que tinha pela frente. Tá tudo certo. Exatamente, eu já estava comprado naquilo. Não tinha volta, Se ele falasse, tá tudo errado, mas há uma chance, também estava comprado. Tava do mesmo jeito. Cara, e aí... Porra, vamos então. Vamos embora. E aí eu me pautava na época, eu pensava assim, eu comigo mesmo. Eu falava, puta merda. Há 150 anos atrás, teve um louco que veio aqui, plantou café e falou que ia dar certo. E muita gente falou que ele era louco e devia ser louco mesmo. Ninguém plantava café. Por que eu não posso ser o louco Hoje sou o louco do vinho. Ou da uva, né? O louco da uva, do vinho. Plantaram... Já tinha um histórico de plantio de uva, mas uva de mesa. Que não tem nada a ver com a vitis vinífera de vinho. É outra uva. Apesar de ser uva, é outra coisa. É outra lida, é outro manejo, é tudo diferente. Eu falei, quer saber? Vai... Vamos ser, eu e o Fernando vamos ser os loucos do vinho. E aí, vamos plantar, encomendamos muda. Na época era difícil pra caramba de conseguir muda de alta qualidade. Compramos desse Dr. Murilo, que ele tem um viveiro também, além da consultoria, de desenvolver a técnica da colheita de inverno, da dupla poda. Ele montou um viveiro com mudas francesas. Como ele trabalhou muito tempo na França, ele conseguiu autorização para trazer as mudas francesas para o Brasil e replicar aqui. Então, ele tinha um viveiro
com a melhor qualidade genética do mundo. E mesmo assim o vinho não ficava bom. Por quê? Aí que ele, inconformado, um pesquisador tem que ser um cara inconformado. Sim. E aí ele pegou e desenvolveu essa técnica de tirar a colheita da uva de janeiro, dezembro, janeiro, para julho, agosto. Aí a coisa encaixou. Aí deu certo, então compramos as mudas dele em 2015 e não tinha onde plantar. Não tem. Olha a ingenuidade minha e do Fernando. Não, mas a gente acha, a gente compra. Vamos garantir as mudas já e a gente arruma um lugar para plantar, a gente compra uma fazenda. Olha lá. Como se fosse fácil, né? E vai. E passa mês, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Aí liga o Dr. Murilo. Suas mudas estão prontas, mando. Não, meu Deus, nós não compramos nem a fazenda ainda. Onde eu ponho isso? Onde eu ponho essas mudas? Não. Aí em algum momento saiu a ideia da gente... O Fernando, meu sócio, tinha uma chácara onde ele morou durante muitos anos, 5.000 metros quadrados, dentro de Franca. E aí a gente saiu a conversa. Pô, e se a gente plantar na chácara para prender? Ele falou, uma chácara está à venda, são só 5.000 metros, tem a casa, tem piscina, tem tudo. Ele falou, mas tem meia chácara, não tem? Tem. Tinha 2.500 metros lá, que era um pomar, que era um fundo lá da chácara. Tá bom. Vamos lá. Garantimos, diminuímos enormemente a quantidade de mudas que a gente tinha encomendado. Fechamos em 1.300 pés de uva. Syrah. Está em 2.500 metros? 2.500 metros. Um adensamento aí de 80 centímetros. É super denso, super denso. O espaço normal é 1 metro. Tá? A gente já reduziu para 80. 2016, os dois doidos com as respectivas famílias. No início das águas, começamos a plantar 1.300 pés de uva. Dentro da cidade de Franca. No murado, todo murado. E a gente plantando na chácara 1.300 pés de uva Syrah. 2016 isso, novembro de 16. Previsão da primeira safra, 2019. O doutor Murilo falou, não, 3 anos para vir a primeira safra, não vem antes, não adianta esperar nada, vamos cuidar, é bom que vocês vão ter 3 anos para aprender, vão ter tempo para comprar a fazenda. Muito bem. Plantamos, aprendemos a cuidar, tomamos todos os sustos do mundo, foi legal pra caramba. E procurando a terra. Quando você tem terra na família, é uma coisa. Pô, é a fazenda do tio, do pai, nossa, é lá, vamos escolher um lugar. Mas quando você não tem terra e tem o conhecimento e o know-how para comprar a terra certa, muda tudo. Então, nós passamos 2016, 2017, metade de 2018, até encontrar o terroir perfeito. Com todas as condições técnicas que a gente havia passado, que a gente tinha recebido pela consultoria, né? Inclinação, incidência solar, nascente, poente, tipo de solo, tudo. A gente encontrou no maio de 2018 a terra perfeita. Depois de andar, tinha que ser na estrada entre Franca e Ibiraci. E tinha que ser no município de Franca. Por quê? A gente fazia questão que fosse em Franca. Não adianta, a vinícola de Franca que fica em Ibiraci, a vinícola de Franca que fica em Claraval. Não. A vinícola de Franca tem que ficar em Franca. Em Franca. Senão ela não é de Franca. Exatamente, aí é de Claraval. Então isso era um pragmatismozinho nosso, mas a gente fazia questão que fosse em Franca. E fazia questão que fosse nesse trecho, por quê? É o ponto mais alto do município, é importante para o cultivo da uva, da dupla poda. Tem a terra um pouco mais fraca, arenosa. O solo nosso é latoso amarelo, em geral, aqui na região. Lá é latoso amarelo também, mas ele tem muita areia e pedra. Tem uma fase de pedra, de cascalho muito intenso e muito arenoso. Então é um solo um pouco mais fraco. Perfeito para viticultura. Então mais alto, o solo mais fraco, e de quebra chove um pouco menos naquela saída lá. Tanto é que aquela região é chamada aí como região da Casa Seca, não só pelo motivo da chuva, por outros motivos, mas a gente entendeu que aquele era onde a gente tinha que encontrar a fazenda. E ali, 2 anos e meio, quase 3 anos depois, a gente conseguiu comprar. Em 2018, trabalhamos a terra, foi uma história incrível, desde o achado da terra até a gente conseguir comprar, até acertar papel, organizar a terra
e plantar no próprio 2018 ainda. Iniciou as águas, a gente estava plantando. Uma terra que está dentro do estado de São Paulo, século XXI. Uma terra que não tinha cerca, não tinha água, não tinha energia elétrica, não tinha um tijolo em cima de um tijolo. Não tinha nada. Absolutamente nada. Uma terra abandonada há algumas décadas. Porque nada ia para frente lá. Não ia café, não ia cana, não ia nada. Nada ia. Por quê? Porque é muita pedra e muita areia. Pedra e areia, dificuldade de água. Tudo de ruim para todo mundo. Perfeito para nós. E aí foi assim que a gente chegou na propriedade maior. A gente aprendeu plantando em 2016 na chácara. Tá lá até hoje. Teve a colheita quando? A primeira colheita? Pô, verdade. Expectativa? 19. Realidade? 18. Um ano antes. A consultoria ficou incrível. Falou, puta, não acreditamos. Um ano antes do esperado, veio a primeira safra. Ah, vai vir uma safrinha. É aquela coisa, uma uva fraca. Não espera nada desse vinho. Tá bom. É uma baita uva. Mas veio um ano antes. Porra, a consultoria, o Dr. Murilo não acreditava que tinha vindo um ano antes. Em lugar nenhum veio um ano antes. Pra gente ver, a Alta Mogiana gostou. E aí, fizemos o vinho. A gente não tinha vinícola montada, nada disso. Levamos para a Ipamig para fazer a vinificação dentro de um protocolo. Contratamos uma enóloga e tal. Montamos o protocolo e levamos para fazer o trabalho da transformação da uva em vinho dentro do nosso protocolo na Ipamig. Chegou o vinho um ano depois. Um ano depois? Um ano depois. As 234 garrafas. Dividimos um pouco de vinho para mim, um pouco para o Fernando. E aí? Vamos tomar o vinho? Vamos. Tomamos o vinho e falamos, eu imagino o primeiro dia, né? Tem coisa errada. Esse vinho não é nosso, erraram o vinho. Não. Ligamos para o enólogo. Isabela, desculpa essa hora da noite, depois de tomar vinho. Vocês mandaram o vinho errado pra gente. Esse vinho não é o nosso. Vocês falaram que o vinho ia ficar fraco, que ia ficar isso, que ia ficar aquilo. Eu não tô vendo nada disso aqui. Não, o vinho ficou bom. Ah, tá, o vinho ficou bom. Mas quão bom ficou o vinho? Ele falou, uma primeira safra ficou incrível. Aí nós viramos e falamos, quer saber de uma coisa? Então vamos ver se o mercado acha isso também. A gente tinha 234 garrafas. Separamos 30 para mim e 30 para o Bisaia. Vamos escolher alguns restaurantes, vamos para São Paulo, vamos levar alguns enólogos, alguns sommeliers conhecidos e vamos pedir para o pessoal falar do vinho. E colocamos em alguns restaurantes aqui em Franca, colocamos em um restaurante em Ribeirão Preto, pouca quantidade e vamos ouvir o que o pessoal fala do vinho. E o vinho foi super legal, andou super bem, foi bem falado. E olha só que louco, aí é louco mesmo. Tem um site de vinho chamado Vivino. Vocês devem conhecer. Classifica vinho, você vai no supermercado, tira uma foto do vinho, compra, tem lá o histórico do vinho, você compra, leva pra sua casa, abre, toma, se você gostar, você escreve lá o que você achou do vinho, se você não gostar, você fala o que você bem quiser. Você pode acabar com o vinho ou pode botar o vinho lá em cima. Muito bem. Quase um ano depois, desculpa, me liga um diretor desse site da Vivino. Diretor. Então, meu nome é tal, eu sou diretor aqui no Brasil da Vivino, é um site dinamarquês, mundial. E falou, eu queria saber do endereço de vocês, que eu preciso mandar um prêmio para vocês. Você errou. Esse endereço é errado. Não, Arcano não são vocês? Sim. Franca, né? Preciso do endereço. Falei, como? Não, vocês foram escolhidos o melhor Syrah do Brasil esse ano. Quem escolheu? Eu falei, o cara que comprou o vinho pontuou lá e o teu vinho está há mais tempo em primeiro lugar no ranking dos Syrahs brasileiros. Eu falei, e assim foi. Então a gente tomou esse baita susto, tomamos susto um ano antes de vir o vinho, tomamos susto com a qualidade e depois com essa premiação, que não é uma premiação, na verdade, é um ranking. Um reconhecimento. É um reconhecimento, é legal, por caras que entendem e pessoas que não entendem nada. E o nosso vinho ficou em primeiro lugar naquele ciclo dos Syrahs brasileiros. Olha que show. Puta, foi...
E a gente nunca mandou vinho para concurso nenhum até hoje. A gente sempre achou que vamos fazer o mais bem feito possível e depois, em algum momento, quando a gente achar que... nisso. A gente pensa nisso mais adiante. E aí foi em breves pinceladas, foi assim a primeira safra, 2018, um ano antes do esperado, e com esse susto do pseudo prêmio. E aí vocês produziram 200 e poucas garrafas? 234. 234. Compraram a fazenda, plantaram, provavelmente já está colhendo da fazenda pelo tempo. Já. E qual que é a previsão de produção para 23? Qual foi a previsão de produção para 24? Ou qual foi a produção de 23? Vamos lá. Ó, vou montar a escala para vocês. 234 garrafas em 2018, 550 garrafas em 2019, 3.100 em 2020, entrando a primeira produção da fazenda que a gente plantou em 18. 2021 a gente teve 12.500 garrafas. 2022 16 mil garrafas. 2023 acho que vai chegar em 17, 18 mil garrafas. E 2024, se tudo der certo, a gente deve chegar perto de 30 mil garrafas. Aí a gente já está com a produção plena em parte da fazenda. Tá? Não é a fazenda toda. A gente tem plantado 5 hectares apenas na fazenda e mais essas 1.300 plantas na chácara. A chácara continua operante, então. Claro, mas sempre. 1.300 plantas lá que tem um terroir totalmente diferente do outro. Da fazenda. Totalmente diferente. É outro tipo de solo. E o Syrah premiado é o Syrah que veio da chácara, porra. Exatamente. Hoje o Syrah premiado da chácara, a gente menciona ele aqui no rótulo. É Syrah mais Syrah. Porque a chácara mais a fazenda. Por isso que a gente faz menção a 2 Syrahs aqui. Sensacional. Então essa é a escala. A cronologia e escala. A cronologia e escala da nossa produção. E hoje, quais são os principais clientes? Como vocês fazem? Vocês escoam essa produção aonde? Pois é, aí entra uma outra luta. Isso tem uma questão do posicionamento de vocês também, não é? Sim. Não foi um vinho para combate, ou seja, é um vinho que tem uma... Tanto o Fernando Bizan, meu sócio, quanto a mim, a gente sempre teve aquela questão de, vamos começar os trabalhos, né? Vou começar já, pelo amor de Deus. Eu tô na castanhinha aqui. Então, a gente sempre teve em mente de, vamos fazer, mas vamos fazer o bem feito. Não vamos fazer mais ou menos. Se for fazer médio, mais ou menos, não vai rolar. É para fazer bom. E desde o relatório do Dr. Murilo, lá, quando a gente contratou a consultoria, que ele falou que daria para fazer alta qualidade, esse foi o nosso objetivo. Então a gente busca isso em tudo. E aí é engraçado você buscar alta qualidade num negócio que você não entendia nada, né? Pô, eu não sou da agricultura. O Fernando também não é da agricultura. Ele é contador, eu sou administrador. Ponto. Quem que entende de ninguém? Mas a gente é esforçado. Então quando você não é do ramo, abre-se um leque de possibilidades para você explorar muito legal. Porque você não vem com vícios. Não é o agricultor tradicional. Você não é... Não, isso faz isso. Isso faz isso. Isso faz isso. Não. Por que faz isso? Eu tenho o porquê. Questionar. Exatamente. Pô, e através desse questionamento, a gente encontrou tantos caminhos legais de conduzir, de lidar com a planta, de métodos alternativos. A gente encontrou um monte de caminho legal por não sermos do ramo. Tá? A gente não era do ramo, a gente aprende todo dia. Acho que a gente já é um pouco do ramo hoje, mas... Um pouco do ramo hoje? Pois é, mas é tanta coisa para aprender, Vitor. Nossa Senhora, como é complicado esse negócio. Bom, o Jean falou, ele tem uma videira na casa dele e não chupa uva. Porque tá o Jean cortar esse queijo. Tô apanhando. Tô vendo ele cortar o queijo. Você tá vendo e não tá ajudando? Então, eu tô longe, o saco aí. Eu tô perto. Pronto, eu cortei um pedaço que ajuda aí. Pega o queijo. Pronto, tanga frouxa. Caramba, obrigado pelo queijo. Ótimo. Vamos continuar aqui. O primeiro pedaço foi o mais difícil. Agora tá... Gente, arrancando os pedaços. A gente agarrou na prosa aqui, como diz o pessoal aqui na nossa cidade, né? Esquecemos do vinho na taça, né? Eu achei que ele tava descansando. Propositalmente, mas a gente andou 10 minutos a mais com ele descansando. Não precisava descansar. Se eu soubesse disso antes, eu já tinha te provocado.
Cara, que queijo sensacional. Esse aqui é o Lua Cheia. Ó, isso aí é de ajoelhar. Ele é incrível. Ele é incrível. Sensacional. Que pariu. Gente, Assim. sugiro para a gente fazer a primeira degustação o Parma. Tá? Uma fatiazinha dele. Tem uma gordura legal. É importante para este vinho, por quê? Porque esse vinho ele é um vinho tinto potente, tá? Porém equilibrado. Tá? Então, se a gente comer o Parma, degustar e mandar o vinho por cima, vai ser uma experiência bem interessante. A gente poderia fazer, antes de girar na taça, levar o narizão lá dentro. Tô falando da etiqueta, tá? Como se faz, tá? Ninguém precisa fazer isso. Cada um toma o vinho como quiser. Se quiser tomar no copo de requeijão, pode também. A taça, ela oferece, tecnicamente, algumas coisas que você não vai encontrar no copo de requeijão. Como essa possibilidade de você ver o álcool em volta aqui. Como a possibilidade de, ao girar e levar o nariz, você já começa a encontrar um monte de referências olfativas. Tá? Esse vinho especificamente, vocês encontraram alguma coisa no nariz antes de eu falar e sugestionar vocês? Sou péssimo pra isso, cara. Eu sou bem ruim também, mas assim... Então vou facilitar a vida de vocês. Ajuda, vai. Facilita, por favor. A uva Syrah da qual é feito esse vinho, ela tem uma característica de ter muita potência, ela tem muito tanino e ela tem, assim, no nariz e na boca, muita especiaria. Tá? Então, agora que eu sugestionei vocês, vocês vão girar, enfiar o nariz aqui, vocês provavelmente vão encontrar pimenta do reino e noz moscada. Acaba achando, essa é sugestão, mas tem, tá? Um pouquinho de pimenta, uma pimenta preta, uma a pimenta eu consigo branca, pegar mais, a noz moscada, não achei. É um fundo, tá? A gente vai achar um cheirinho de fumaça, que também é característica da Syrah. Então no nariz você já começa a achar um monte de coisa. Parte da glamorização que o vinho vem fazendo há séculos. A fumaça não... Mas tem. O pior é que tem. Você precisa ter a referência olfativa e gustativa para encontrar. Pra poder puxar mas ela tem na biblioteca. tudo isso. É impressionante. Tem. Você pega uma roda de aromas de vinho, é igual a roda de aromas do café. E no café você acha tudo isso também. Acha. Café eu tô mais acostumado. Eu consigo achar mais o café. No vinho, a fumaça eu não achei, a noz moscada... Vamos pro palato. Mas o Parma primeiro, né? Um golinho antes. Tô te judiando com o Parma na mão, né, Vitor? De forma alguma. Ó, põe na boca, deixa o vinho em cima da língua, deixa um pouquinho ele molhar a língua toda. Sabe no café? Faz assim. Deixa entrar um arzinho e pode beber. É uma experiência. Vocês vão encontrar um monte de coisa na língua também, correlatas ao encontrado no olfato. Realmente é diferente do que só tomar. Agrega. Agora come o Parma. Vai lá já. Manda o Parma, mastiga, gostosinho, direitinho. Mando depois o vinho em cima. Parma na barba. Beleza, hein? Tem? Caiu já. Tem. A gestão de barba longa não é fácil. Não. Tem toda uma gestão aí. Bigode, aqui. E para lavar isso? Nem penso. Mas então, pode? Voltando ao vinho. Agora um gole de vinho da mesma maneira, deixando o vinho de preferência em cima da língua, um pouquinho. E depois as reações dele. Ele ficou menos seco, parece. O que ele está fazendo? Ele está limpando sua língua, o palato, tirando a gordura da sua língua e levando para dentro, ajudando na digestão. Ele limpa seu palato, quebra a gordura e lá dentro ele vai ajudar também na digestão. É uma das características do vinho. Agora esse vinho aqui, a safra 2021, é um vinho linear. A gente conseguiu fazer nele quase que a perfeição, a cartilha que a gente queria fazer, que a gente quer fazer todo ano. Que é o quê? Um vinho com uma graduação alcoólica, ou com Brix de uva a campo alto. Brix é o percentual de açúcar da uva. Ah, tá.
É um termo técnico, desculpem. Quando vocês tiverem alguma dúvida em termos técnicos, por favor, tá? Me lembrem. Toca a pau. O Brix é o percentual de açúcar. Tem Brix no café, tem Brix na manga, tem Brix em... Toda fruta tem Brix. E a gente conseguiu um Brix alto com a uva Campo. O Brix é açúcar. Na fermentação, açúcar se transforma em álcool. Ok? E a gente conseguiu controlar essa fermentação para que ela não explodisse o álcool, porque o açúcar era muito grande. Então, o que é um vinho bom? Um vinho bom, ele tem que ter equilíbrio, fundamentalmente. Ele tem que ter equilíbrio no álcool, equilíbrio na parte organoléptica, que é nariz, boca e corpo, e nos taninos. Tanino é aquele componente que fica na língua quando a gente come a banana meia verde, fica aquele negócio pegando na língua. A uva tem muito tanino, só que aquilo é tanino verde. Então você pode usar o tanino maduro, mas você tem que entender e esperar para colher na hora certa, porque o tanino está maduro. Então a gente conseguiu, nessa safra, o álcool, o organoléptico, o nariz e boca, corpo, taninos macios e equilibrados, e acidez, que é uma grande característica do terroir da Alta Mogiana. Igual o café. O café nosso tem uma acidez diferente, não tem? Tem. Só aqui tem isso. E o vinho foi nessa mesma, por questão do terroir. O nosso vinho ele tem uma acidez que se sustenta. E a acidez é a coluna vertebral de um vinho. O vinho sem acidez, ele morre rápido. Se você tem um vinho com pouca acidez, meu amigo, você botou lá na adega, se você achar que vai demorar 2 anos para tomar, quando você for tomar, o vinho tá morto. Ou tá fraco, ou tá ladeira abaixo. Vira vinagre. No final ele vai acabar virando vinagre. Mas a acidez sustenta. É a coluna vertebral do vinho. E a gente consegue ter acidez, uma acidez alta que se sustenta durante a fermentação, quando ele gera álcool. Porque o álcool sendo gerado, ele vai gerando e vai diminuindo as outras coisas. Ele vai diminuir um pouco da acidez, ele vai diminuir o pH. E a nossa acidez se sustenta. Então é um negócio incrível para os vinhos feitos na Alta Mogiana. Então esse vinho, o que ele é? Equilibrado. Ele tem esses itens de equilíbrio. Ah, mas ele está diferentão daqueles que a gente toma? Vou voltar um pouquinho naquela história de não ser do ramo. Tá? Não ser do ramo e não ter parâmetro para a Alta Mogiana na área de viticultura. A gente até essa safra 2021, então foi a safra 18, a 19, a 21. Foram 3 safras consecutivas tendo nada de intervenção no vinho. Quando eu digo nada de intervenção, põe uma madeirinha aí que todo mundo gosta. Vamos barricar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O brasileiro e o novo mundo ama barrica. Mas isso o que é? Intervenção no vinho. Você está intervindo. Como é que eu ia saber o que a Alta Mogiana me entrega de qualidade se eu pegar o vinho e ia começar a intervir nele? Então a gente foi muito purista nisso. A gente montou o vinho, o protocolo, para ser o mais purista possível, sem nenhuma intervenção para a gente entender a Alta Mogiana. A gente não podia lançar o vinho de Franca, o vinho da Alta Mogiana, maquiado, vamos dizer assim. E aí a gente, até a safra 2021, a gente foi purista ao extremo. A gente não colocou madeira, não colocou aduela, não colocou chip, não colocamos nada no vinho. O vinho, do jeito que saía, era vinificado, filtrava em garrafa e pronto. Era o vinho que estava pronto, feito, com alta qualidade. Vinho raiz. Acho legal trazer essa ideia, né? Franca é uma cidade que antes era só calçado. Calçado faz parte da vida de quase todo mundo que trabalha em Franca, que mora em Franca, mas vem o basquete, vem o café, agora vem vinho também para cá. E Franca também é uma cidade que exporta segurança, Jean Dunkel. Sem dúvida. Temos aqui em Franca a Blackout, segurança inteligente. Então, eu vou perguntar pro Daniel. Daniel, conta para mim, uma das coisas que eu acho mais legais é quando o prédio tem o porteiro remoto. Conta para mim, como que funciona isso, Daniel? Olá, sou o Daniel da Blackout. Hoje eu venho trazer algumas dicas sobre a portaria remota para o seu condomínio. Redução de custos em até 60%, padronização do atendimento, evita-se rodízio na portaria e aumento de segurança. Faz o seguinte, você que está assistindo, pausa para o insight e gostou dessa solução, entre em contato pelo 3713-4100 e solicite um orçamento em seu condomínio. Valeu, Daniel. Show de bola. Bastante interessante essa questão da portaria remota. Curtiu, bebê?
é sensacional porque traz mais segurança e tecnologia também para todos os ambientes. Espetacular. Né? Maurício, Vamos lá. conta pra gente aí. Você tava com uma curiosidade sobre durante o vídeo do esse Daniel, vinho falou, aqui. Contar um negócio do nosso... Você tem uma curiosidade do sobre rosé. esse vinho aí? Conta pra gente esse rosé. Pois é, o rosé, ele nasceu assim como um segundo produto. A gente plantou só uvas tintas, a gente não tem uva branca plantada ainda. E a gente precisava ter um segundo produto. Rosé é um vinho que está muito em voga, está muito em moda no mundo. Já ultrapassou a venda até de vinho branco no mundo, globalmente falando. E era um vinho relegado. Foi um vinho que foi um remendo na França, no sul da França, que não conseguia fazer vinhos de alta qualidade tintos. Então eles encontraram no rosé uma história para contar. E produzem grandes rosés. E aí o vinho rosé emplacou no mundo agora e hoje ele está sendo mais consumido que o branco. O vinho rosé, ele é feito com uvas tintas, né? Só o processo que é diferente. E esse vinho especificamente, que infelizmente a gente não vai abrir hoje, um safra 2021, foi um vinho que a gente fez e o vinho ficou pronto, a gente estava no tanque degustando o vinho com a enóloga, né? O vinho estava muito bom já. Aí a enóloga vira para mim e para o Bizan e falou assim, olha, então agora a gente vai filtrar o vinho, engarrafar e tá pronto a safra 2021. Aí eu, como não era do ramo, inocentemente perguntei assim, Pra que filtrar? por que filtrar? Não porque ela começou a explicar, eu falei, então deixa eu mudar a pergunta. O que a gente ganha filtrando? O que a gente perde filtrando? Não, porque o vinho tem que estar translúcido na garrafa, não pode ter os cristais de bitartarato embaixo, tal. Que cristal é um resíduo que a vinificação, todo vinho tem. Só que no vinho rosé, normalmente, quando ele tem uma garrafa transparente, o mercado gosta de ver aquele vinho limpo dentro da garrafa, lindinho. Então o vinho é filtrado no final. Aí eu falei, como é que filtra isso? Não, você precisa botar um produto químico tal. Já não gostei. É uma intervenção. Você aquece um pouquinho o vinho, você põe esse produto químico, depois você gela ele durante 2 ou 3 dias, uma temperatura aí perto de 0. Aí gera todos os cristais no fundo do tanque de inox, aí você filtra, tira aqueles cristais e engarrafa. Falei, porra, que porrada, que negócio complicado de fazer, né? O que a gente ganha com isso? O vinho limpo na garrafa. Muda o sabor? Aí a pergunta que ela não queria ouvir. E o que a gente perde com isso? Vai perder um pouquinho de cor, o vinho vai sair do rosé, vai pender um pouquinho pro laranja. Tá. O que mais? Vai perder um pouquinho de acidez. Porra, acidez. Vai perder um pouquinho do organoléptico, que é nariz e boca, a complexidade. Aí eu falei, a gente perde 3 coisas importantíssimas para ganhar uma que não é importante? Que ninguém liga. Não, mas o mercado não aceita. Eu falei, então, Isabela, vamos esperar um pouquinho? Dá 1 ou 2 dias pra gente pensar nisso. Aí passamos 1 ou 2 dias pensando. 2 dias tava tudo engarrafado. Cara, ligamos pra ela. No dia seguinte já. Falamos, pode engarrafar. Não, mas pode engarrafar. A gente explica a história dos cristais que estão aqui no fundo, olha. Não sei se dá pra ver na câmera, mas depois a gente aproxima e mostra. Isso aqui é um vinho que não pode ir para um concurso de vinhos mundial. Porque isso aqui é tido como um defeito. Uma impureza. Que não é. Tá? Isso aqui são cristais que a própria vinificação gera. O que a gente fez? A gente, para não perder a característica, não perder acidez, não perder cor e não perder nariz e boca, a gente preservou os cristais. E a gente fez um tag explicativo dizendo que isso é fruto da vinificação, uma vinificação mais pura, com menos intervenção. E mandamos no mercado, com a cara e com a coragem. Ao menos de 6 meses o vinho esgotou. Sucesso. Acabou, foi um sucesso, o vinho ficou incrível. Esse é o vinho que está no museu lá. Ele já está algumas safras para trás, é 2021, ele já vem oxidando, mudando um pouquinho de cor. Mas foi um grande sucesso. E, por exemplo, é tido num concurso de vinho em qualquer lugar como um defeito. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, o americano adora. Ele chama isso aqui de white diamonds, os diamantes brancos do vinho.
O americano adora. Mas o mercado não aceita muito bem. E já mostra uma história aí primeiro de você não achar o status quo sempre relevante, né? E poder mexer em ambientes que você não está acostumado. Como que é a distribuição de vocês, cara? Queria entender essa parte. Para quem vocês vendem, se é só loja física, se tem uma venda consumidor final. Como funciona hoje? Eu vou te responder, mas não me deixe esquecer. Eu vou fazer um parênteses antes. Você está falando do status quo. O bom de não ser, às vezes, do ramo não entender tanto, é que você pode fazer as perguntas que as pessoas não esperam. Tá? Isso acontece toda hora no nosso vinhedo. Toda hora isso acontece. Puxa vida, eu lembro que uma vez a gente comprou um determinado adubo que é muito utilizado aqui por todo mundo, por todo cafeicultor, que é o N, o nitrogênio. Ou ureia, cada um tem nomes diferentes. Porra, chegou a primeira remessa, veio do Irã, aquele adubo. Irã, eu pegava os saquinhos, eu olhava made in Irã. Porra, no ano seguinte veio da Jordânia. O outro ano veio da Rússia. Eu cheguei um dia pro nosso agrônomo e falei, tem outro jeito de fazer isso? Não, sem ureia não dá, tem que botar, tem que jogar, isso é nitrogênio, a planta precisa se alimentar muito disso. Pô, Fred, você esteve na Nova Zelândia, você estudou na França, na Espanha, na Nova Zelândia. Como é que eles fazem? Na Nova Zelândia eles tentam um mix de sementes, de leguminosas que geram nitrogênio no próprio local. Pá, vamos fazer isso. Cara, no ciclo seguinte a gente plantou leguminosa no meio da rua. A gente cortou quase 50% da adubação. Que vinha do outro lado do planeta, atravessava o oceano, parava no Porto Santos e vinha parar em Franca pra gente pegar e jogar no chão. Porra, a gente economizou 50%. Não é o dinheiro, é a coisa toda. Você tem que sair um pouquinho das coisas. Precisamos fazer um estoque de vinho um tempo atrás. Bom, tem muito vinho, onde é que a gente vai guardar? Onde é que a gente vai guardar? Onde a gente vai guardar? A gente guardava vinho em casa. Num lugar mais fresquinho. Porra, numa hora para outra assim, puta, vamos botar, se a gente arrumar um container e refrigerar ele, fica legal, pá, partimos para essa solução ecológica. Então a gente vai sempre tendo alguns insights de como fazer diferente, mais bem feito e conectado. O vinho, ele, além de conectar pessoas nessa mesa que nem nós estamos fazendo, conecta você na sua casa, a minha família com a família de amigos, ele conecta todo mundo. Só que as pessoas esquecem um pouco do terroir, da fazenda, da terra lá. Joga químico, joga isso, joga aquilo, joga isso, assim que dá certo. Não, dá para fazer de outro jeito. A gente vai iniciar o enoturismo daqui a alguns meses, que provavelmente legal. Depois do carnaval. Tá? Depois do carnaval a gente vai começar o enoturismo. Um enoturismo totalmente diferente de todos os enoturismos que a gente já viu pelo mundo. Eu estou invadindo a terra. Hoje eu sou o dono daquela terra. Eu e o Fernando, meu sócio. Mas nós somos os invasores. Os bichos já estavam lá, as árvores já estavam lá, a terra já estava lá, tudo já estava lá. Então a gente parte que a gente tem que compor com o meio ambiente, com o bioma. Então a gente partiu para um enoturismo absolutamente conectado com a natureza. A gente vai receber as pessoas na mata. A gente vai ter uma estrutura de acolhimento turístico, de restaurante, tudo dentro de uma mata. A propriedade nossa é 70% de mata nativa. Que legal. Só 30% é área para cultivo. E a gente não vai mexer nisso. Então a gente tem que estar integrado com a natureza. Então essa coisa de receber o enoturismo na mata, essa coisa de ter uma vista para um vale incrível, essa vista de ter um pôr do sol. A gente tem o Vale dos Dinossauros lá, a gente tem um ponto da propriedade que a gente enxerga 3 cachoeiras, numa queda a 90 graus de mais de 100 metros. Rapaz. É assustador. Parece que você está no Jurassic Park. É incrível. Então, o que a gente tem de mais bonito e mais legal lá é a natureza. Então, a pegada nossa é essa, é menos intervenção, integração com a natureza. E tudo isso aí vai pautando a gente. Quando a gente comprou um pedacinho de terra do vizinho, tinha uma árvore caída lá, na borda da propriedade, que estava caída há 15 anos. Ele não soube precisar entre 12 e 15 anos. A árvore está caída aí. O que faz com essa árvore? Joga, empurra para o buraco. Pô,
Solução simples, antiga, né? Empurrar a árvore pro buraco. Será que não dá para fazer? Será que essa árvore não tá boa ainda? Pô, passamos voltando ali no quilômetro 15 da João Traficante, tem um madeireiro, peguei o cara, levei ele lá. Ele pegou, serrou aqui, serrou ali. Falou, não, o cerne da árvore tá boa. Dá pra fazer banco, dá pra fazer alguma coisa. Angico. Bom, madeira nobre. Meu, as mesas e bancos que a gente senta hoje lá são oriundas de uma árvore. Tá? 3 mesas e 6 bancos. Uma mesa de 5,5 metros. Oriunda de uma árvore que estava caído lá entre 12 e 15 anos. Ia pro buraco. Ia pro buraco, provavelmente. Então a gente toda hora está tentando encontrar soluções para integrar. Quem quiser participar do ecoturismo, dessa rota, vai encontrar isso no Insta de vocês. Isso, no Instagram nosso, tá? Então, a gente vai colocar o Insta, o pessoal nós coloca o Insta de vocês sim. na descrição. E aí daqui 2 meses, mais ou menos, 1 mês e meio, 2 meses, pós-carnaval aí. Isso, março para frente a gente vai estar começando os Na verdade nem agendamentos. né? Já é agora, mês que vem, se for ver, né? Então, Pois é. tá é pertinho rápido. já. Então nós tá estamos pertinho. numa correria doida para botar tudo Tá em pertinho. pé lá. Show de bola. Fala pra gente da distribuição, não deixa de falar. Vamos lá. É um vinho premium, é um vinho de alta qualidade, a gente quis fazer desde o começo, então você precisa posicionar o vinho em locais corretos. Então a gente partiu primeiro uma pequena quantidade só para Franca, os melhores restaurantes e os melhores empórios de Franca. Aí a gente, com uma quantidade um pouquinho maior, foi para Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto a gente se posicionou muito legal, e nos melhores empórios e nos melhores restaurantes. Eu digo, talvez, que a gente, hoje em Ribeirão Preto, é o vinho brasileiro de qualidade talvez mais vendido em Ribeirão Preto. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o grupo de restaurantes do Túlio Santini. Sim. É o Túlio Santini, o Ancho, o Belo, o Amit. Eu acho que a gente talvez seja o top 1, top 2 de vinhos de qualidade na rede do Túlio Santini. E foi uma quebra de paradigma, né? Porque o vinho brasileiro tinto não era respeitado. Para ter uma noção, quanto custa uma garrafa dessa safra do Arcano nesse restaurante, mais ou menos? 200, 220, em torno disso. Mais ou menos, essa safra do tinto. Tá? A gente está em São Paulo, em um monte de pontos legais também. Tem um restaurante em São Paulo que é incrível, esse eu gosto de contar. Eu tenho um restaurante em São Paulo, na Avenida Paulista, no prédio da Fiesp, último andar. Tem um rooftop incrível lá. É um restaurante fechado, só para presidentes e diretores aí da Fiesp. Presidentes, quando venham visitar o Brasil, vão lá visitar. O único vinho tinto servido no restaurante da Fiesp é o nosso. Caramba. Tinto e o rosé. Foi um processo seletivo grande, longo. Eles têm um sommelier gabaritadíssimo lá. E fez uma baita numa pesquisa, e os dos vinhos são os nossos que foram sensacional colocados lá no restaurante da Fiesp. Então, se eu quiser ter o vinho, se eu quiser comprar o vinho de vocês, sempre nesses pontos de revenda, nesses empórios, é isso? Exatamente, empórios, restaurantes, empórios de cada cidade e bons restaurantes. E quando a gente abrir o Enoturismo, a gente vai estar comercializando, obviamente, lá na fazenda, junto com o passeio, né? A gente vai fazer o passeio guiado lá pelos vinhedos, pelas vistas que a gente tem de natureza, explicar um pouquinho lá e, obviamente, degustar vinho, e vai ter a lojinha lá, com certeza, né? Sem dúvida tem que ter, né? Pela internet a gente vai começar a vender em breve também. Online Por em breve. enquanto não. Tá Ainda legal, não, legal. A gente demandou muito esforço para o vinho existir com alta qualidade. Mas muito esforço mesmo. A gente conseguiu fazer o vinho, a vinícola, agora o enoturismo, e a venda online ficou um pouquinho relegado. A gente sabe que é muito importante, mas em alguns meses a gente vai entrar. Show de bola. Perfeito, cara. Acho que é... Bom, é um episódio que passa do período normal do pausa. Um bom vinho, uma conversa. Você fica aqui o dia inteiro. Você manja muito do negócio. Aprender. E além de você saber muito do negócio, você tem um tesão pelo negócio que é sensacional. Aí eu tenho que concordar. É sensacional. Isso é minha vida. É o que eu queria fazer com os outros 50 anos da minha vida. Exatamente. Não é outra coisa que eu quero, é isso. Muito legal. Sensacional. A gente tem o costume, chegando na reta final do pausa, de pedir a pausa para o insight do nosso convidado. Né? Aquela frase final, aquilo que quem está assistindo a gente, vamos supor que seja um empreendedor que tem vontade de fazer o que você falou. Cara, daqui a pouco eu vou chegar na metade, o que eu vou fazer da outra metade da minha vida? Ou aquela pessoa que está querendo começar, ou que está insatisfeito onde trabalha, enfim.
O nosso público é composto de empreendedores, de pessoas que trabalham em empresas e gostam dessa área de inovação. Eu queria que você desse uma palavra para essas pessoas. O que você diria para elas? Vai. Tem que ir. Se você sonha, você quer uma coisa, poxa, não tinha. Não tinha referência, não tinha vinho, não tinha nada aqui. Mas era sonho. E sonho, quando a gente sonha com vontade, vira realidade, né? Então tem que ir. Tem que se basear, tem que buscar o know-how, buscar a informação. Não é sair dando tiro para todo lado, não. A gente queria fazer bem feito. A gente se cercou de profissionais incríveis que nos pautaram e nos ensinaram a como fazer isso. E já na meia-idade, né? Quer dizer, não é coisa de menino, né? A gente queria o que a gente deseja fazer para o resto da vida, mas tem que dar o primeiro passo, que é o mais difícil de todos. Baseado com pessoas em volta, com equipe, com gente de know-how, com qualidade, e vai. Acredita no sonho e vai embora. Sensacional. Só tenho te agradecer. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Incrível. Virou a gente degustando aqui e tudo mais. E, cara, ficaria horas te ouvindo falar com tanto amor, assim, por alguma coisa. Acho que é legal. E que bom que algumas pessoas podem transformar aquilo que você mais gosta no seu trabalho. Nem é trabalho, né? Não, é um prazer. É um prazer. Nossa, dá muito trabalho, mas é um prazer. E ó, a próxima conversa lá no Vinhedo, tá bom? Bora. Fechou. Opa. Tá feito o desafio. Tá agendado Você mesmo. vai afinar ou não? Porque você se afina. Não. Se afina. Tá marcado. Gente, obrigado por ter aceito o episódio inteiro, por ter assistido o episódio inteiro. E assim a gente encerra mais um episódio do Pausa do Insight. Valeu. Valeu, gente. Incrível. E se você chegou... E se você ficou até o final desse papo incrível com o Maurício, eu vou te dar 2 ideias. Tem 2 episódios aqui para você assistir 2 malucos do outro lado da mesa aqui no Pausa do Insight. Vai lá.